Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar da aula de metabolismo de proteínas. Sim, as proteínas que são a nossa terceira via na geração de energia para as nossas células. As proteínas também são muito importantes em todas as etapas do metabolismo celular, né? São as nossas trabalhadoras, sejam elas enzimas ou propriamente proteínas, nós precisamos muito delas. E o que é importante aqui para nós nessa primeira chamada da aula, para que a gente puxe a nossa atenção para essa temática, é que nós temos em relação à parte de produção de energia, alguns livros trazem em torno de 5% do uso delas para a geração energética, né, para o metabolismo energético. Alguns livros fecham em até 15%, vai depender muito do metabolismo de cada um, do quanto cada um exige da produção energética no seu corpo, né? Claro que grandes atletas de alta performance, por exemplo, vão consumir muito mais calorias sobre as proteínas do que uma pessoa que não precisa tanto da geração de energia, sendo necessária só a parte do metabolismo de carboidratos e de lipídios. Mas enfim, outra questão que é bastante importante que vocês vão ouvir a gente falar muito é do glutamato e da glutamina. Sim, são dois aminoácidos e que atuam de forma muito marcante para o metabolismo de proteínas, tá? Nós vamos ver como é que isso acontece. Então, a grande parte de aminoácidos na forma livre que nós temos é devido ao glutamato e à glutamina. A glutamina, então, muitíssimo importante também para a eliminação do subproduto do uso dessas proteínas como fonte energética, que é a ureia. Também vamos falar isso no último bloquinho da aula, né? No ciclo da ureia. Então, glutamato é importante porque vai dar origem a outros aminoácidos e a glutamina é importante porque ela parte do glutamato, né? Ela tem a sua origem a partir do glutamato e ela transporta esta ureia que, se ficar livre, é tóxica para o organismo. Então, vocês já estão vendo aí que do metabolismo de proteína vai surgir um metabólito tóxico que é a ureia, que a gente precisa se livrar dele através do nosso sistema urinário. Da onde vêm essas proteínas do nosso corpo, né? E por que as proteínas são tão importantes? Porque elas são a fonte dos compostos nitrogenados. E nós precisamos de nitrogênio para a formação não só de novos aminoácidos e novas proteínas, como também nós precisamos do nitrogênio para a formação, por exemplo, das bases nitrogenadas, né? Então, são elementos importantes e que só podem ser provenientes da nossa alimentação. Mais um último ponto importante aqui para nós é que não existe reserva de aminoácidos no organismo, ou seja, lembra que a gente armazena carboidratos? Lembra que a gente armazena lipídios? Mas no caso de proteínas não existe esse armazenamento. Então, não tem proteinogênese, né? Que a gente, que a gente vai armazenar essas proteínas. A gente tem sempre o excesso dessas proteínas que, porventura, vierem provenientes da alimentação. Só existe dois caminhos. Ou elas vão usar a rota da gliconeogênese, né? Esses aminoácidos provenientes do excesso das proteínas que vieram pela dieta vão entrar na rota da gliconeogênese, né? Lembra aqueles aminoácidos que são gliconeogênicos, que são glicogênicos, né? Que são capazes de ser transformados lá no ciclo de Krebs e aí gerar energia, ou aqueles aminoácidos que vão ser cetogênicos, aqueles que vão contribuir para a formação do acetil-CoA e aí serem armazenados na forma de lipídios, na lipogênese, tá? Então, não existe reserva de aminoácidos, eles têm que ser transformados aí em aminoácidos glucogênicos, aqueles que são
possíveis de serem trabalhados ou aqueles que vão formar a acetil-CoA. Bom, então assim, como a dieta é a nossa fonte principal, essas proteínas da dieta, elas são classificadas como proteínas completas ou incompletas. Então, proteínas completas são aquelas que contêm todos os aminoácidos essenciais, tanto na quantidade quanto na qualidade, para se manter esse equilíbrio nitrogenado. E desses alimentos, como vocês podem estar vendo aqui, a principal fonte de qualidade proteica provém principalmente, de os 3 primeiros colocados aqui, fonte de origem animal, certo? Então aí a gente já começa a pensar um pouquinho no nosso padrão de alimentação. Será que eu estou fazendo um bom padrão de alimentação? Será que eu estou suprindo o meu corpo de fontes de proteínas adequadas? Então já deixo para vocês essa perguntinha, para vocês também aproveitarem e fazerem essa crítica. Qual é então a nossa questão? A questão é que se eu consumir muita proteína, outro balanço que a gente deve pensar também na nossa alimentação, não deve ser uma dieta básica de proteína. Por quê? Porque eu coloquei lá já para vocês, já dei essa dica, que a proteína, quando ela é quebrada, quando ela é metabolizada na forma dos seus aminoácidos e transformado esses aminoácidos em novos aminoácidos a partir principalmente do glutamato, nós temos a geração de compostos nitrogenados e que esses compostos nitrogenados vão se transformar em ureia e precisam ser eliminados. Então, se eu tiver uma alta ingesta, eu vou ter muito composto nitrogenado que precisa ser eliminado. Se eu tiver com um rim em bom funcionamento, se eu tiver uma quantidade de glutamina para poder ligar esse NH3 que vai sobrar do metabolismo proteico, eu consigo eliminar. Mas se eu tiver uma sobrecarga, alguma doença renal, já compromete este equilíbrio, Então, são coisas que a gente tem que controlar aí, nada no excesso. Esses compostos nitrogenados, então, que vêm da nossa dieta, são os pontos necessários, fundamentais, para que a gente consiga, então, transformá-los em aminoácidos, transformá-los, que a gente vai ver na aula que vem, em compostos como as bases nitrogenadas, muitos animais, bactérias, algas, plantas, conseguem converter tranquilo esse composto nitrogenado, mas nós não é tão tranquilo assim, A gente precisa do rim e a gente vai precisar da glutamina para levar eles. Em relação à produção, então, desses aminoácidos, nós temos aminoácidos que são classificados como essenciais, que são aqueles que devem vir da nossa dieta, ou seja, essencial, eu preciso adquirir, e preciso adquirir pela dieta. Quer dizer também que eu não produzo esses aminoácidos. Então, se eu tenho aí aminoácidos que são essenciais, eu também tenho os aminoácidos que são não essenciais. E os não essenciais são aqueles que eu consigo produzir tranquilo. Mas os essenciais, eles têm que vir prontos, quer dizer, eu não tenho enzima que vá transformá-los no que eles são, Então, a dieta é a única forma de absorção, de recebimento do nosso corpo desses aminoácidos. A primeira quebra, então, dessas nossas proteínas, ela é feita já no estômago, com um pH baixo, que ativa uma enzima que é a pepsina. Então, nós temos aí no trato digestório, não só estômago, mas também intestino, uma série de enzimas da classe das proteases que vão fazer esse trabalho muito específico de quebrar essas proteínas em resíduos que têm os seus nomes. Então, por exemplo, aspartato proteases, são proteases que reconhecem onde o aspartato está colocado nessa sequência de aminoácidos, o aspartato, e aí vão fazer as quebras. Então, uma proteína
que essa sequência de aminoácidos vai ser quebrada em vários pedacinhos, tornando livre ou tornando mais digestivo esse alimento que é a proteína. Então, nós temos aí diferentes classes de enzima. Cada enzima tem, né, como a gente já falou na aula de enzima, a sua especificidade, tanto para agir sobre um pH próprio, temperatura própria, e também o sítio de reconhecimento e o sítio catalítico desta enzima. Por exemplo, aqui nós temos a figura aqui mostrando como que as proteases, algumas proteases, no caso a pepsina e a tripsina, elas agem sob um substrato. Então, nós temos aqui uma sequência de aminoácidos, a sequência de aminoácidos da enzima, da protease, e o sítio que ela quebra. Então, por exemplo, a pepsina, que está no suco gástrico, ela vai clivar preferencialmente polipeptídeos, onde a posição P1 e P1', que divide o centro desta proteína, sejam fenilalanina, tirosina, triptofano ou leucina. Então, onde eu tiver um desses quatro na posição P1 e P1', nós temos a perfeita ligação dessa protease. Mas ainda tem que ter cuidado com a posição P3 do meu substrato, porque se for arginina, lisina ou histidina, né, ela pode ter a sua atividade inibida. Então, assim, a pepsina ela vai agir de forma também bem específica para quebrar, né, esse substrato. Então, tem que ter tais elementos em tais posições e evitar tais aminoácidos em tais posições, certo? Lembrando também que as enzimas agem em um pH específico, né? Então, se o pH não estiver adequado, ela também não age. A mesma coisa para a tripsina, que também tem aí as suas especificidades para fazer a quebra, né, desse substrato, que no caso seria uma proteína. Proteases agem sobre proteínas, quebrando em pedaços pequenos, né, esse polipeptídeo em peptídeos de tamanhos menores. Bom, então, pessoal, as proteínas, elas vão contribuir muito nos processos anabólicos e elas, através do processo catabólico, podem ser usadas para obtenção de energia. Ou seja, quebrando proteína, eu formo aminoácidos que podem ser aminoácidos para geração de energia, seja os aminoácidos glicogênicos como os aminoácidos cetogênicos, tá? E nós, assim, para que a gente use, então, esses aminoácidos que são gerados da quebra dessas proteínas, nós precisamos tirar esse grupamento amino. E para tirar o grupamento amino, nós temos duas formas. Ou a gente desamina essa proteína, e esse aminoácido, na verdade, ou aminoácido, ou a gente transamina o aminoácido, ou seja, transfere esse grupamento amina para uma outra molécula, tá? As enzimas que atuam na transaminação são as transaminases, então elas fazem a transferência do grupo amina. E as enzimas que transformam o aminoácido, né, tirando esse nitrogênio, tornando esse grupo aminado livre, são as desidrogenases. As desidrogenases vão sempre atuar através da redução de NAD para o NADH. Então, o que a gente vai ver nessa aula é um pouco dessas transformações, né? Fazendo um aminoácido se transformar no outro e como que a gente, então, elimina esse metabólito final que vai ser ligado à glutamina, sendo transformado, então, glutamato, mais esse composto aminado, no aminoácido glutamina, tá? Então, são formas que o nosso corpo tem de fazer esse trabalho, né? Que é um trabalho lindo de
aproveitamento e transformação contínua destes aminoácidos e reutilização deles para a geração de proteínas. Percebam aí, né? Nada se perde, né? Tudo se transforma, aquela máxima, e por vezes a gente elimina algumas coisinhas que é fruto também da nossa transformação desses elementos químicos no nosso corpo. Então, como eu falei para vocês, nós vimos isso já, esse quadrinho aqui, que representava a gliconeogênese ou a neoglicogênese, né? Alguns livros mudam um pouquinho o nome. São os aminoácidos que podem ser transformados em elementos que atuam no ciclo de Krebs, né? Por exemplo, aí, ó, tirosina, fenilalanina se transformando em fumarato, vai ser um subproduto importante para nós aqui quando a gente falar no ciclo da ureia daqui a pouquinho. A alanina, que se transforma em piruvato, lá para glicólise. Então, são aqui do grupo rosa, um quadradinho em rosa, são os aminoácidos que vão poder ser transformados em elementos do ciclo do ácido cítrico e que vão contribuir para a formação de energia, chamados então de aminoácidos glicogênicos. E nós temos no quadrinho em azul os aminoácidos que são transformados no seu final aí em acetil-CoA, lembrando sempre que isso leva à formação de corpos cetônicos, né, como um subproduto não muito bom aí para o nosso corpo, mas que é uma das rotas também que o nosso corpo pode utilizar, né, também como intermediários. Essa acetil-CoA também pode formar intermediários do ciclo de Krebs ou pode entrar lá para a lipogênese e ser trabalhado na forma de triacilgliceróis, né, metabolizado. Esse slide é a mesma coisa, né, só muda um pouquinho, achei ele bonitinho também, vindo de outro livro. Então, mas quer dizer exatamente a mesma coisa do que a gente estava falando do slide anterior. Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que, claro, que essas transformações de uma coisa em outra são feitas através de enzimas. 99% das transformações são feitas através de enzimas, e enzimas são proteínas, e proteínas são produzidas a partir de uma sequência genética. Então, qualquer polimorfismo ou mutação que atue em determinadas sequências desses genes que formam essas enzimas, essas proteínas, a gente poderá ter algumas doenças. E nós temos aí muitas doenças relacionadas ao metabolismo de aminoácidos. Em tela você tem algumas delas, né? É bom depois a gente fazer uma busca dessas doenças para poder entender um pouquinho como é que elas se caracterizam, porque também é o foco da nossa terceira avaliação, tá? Então, depois vocês deem um pause aí no vídeo, anotem os nomes ou peguem propriamente o slide sem a gravação para poder estudar com os seus grupos, que isso é importante para nós e que vocês devem ver também na clínica e talvez na genética. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre como que acontece de uma forma geral essa remoção do grupo amino. Então, nós temos aqui 2 blocos de slides em que nós temos, num primeiro momento, um aminoácido que vai se transformar num cetoácido, e para isso ele usa a piridoxina, que é um elemento auxiliar das enzimas, no caso das transaminases, que vão fazer a transferência desse grupinho amina que vocês têm aqui do aminoácido para o glutamato. E ao fazer essa transferência, depois nós temos que, através da enzima desidrogenase, glutamato desidrogenase, nós temos a transformação, então, do seu alfa-cetoglutarato e a liberação do grupo amina. E esse grupo amina, então, ele precisa ser eliminado do nosso corpo. Então, basicamente, esse processo da ação de uma transaminase seguindo de uma desidrogenase
vai levar ao metabólito tóxico que o nosso corpo precisa eliminar, tá? Então, essa enzima glutamato desidrogenase, ela é bastante importante para nós e percebam que ela é uma enzima de vai e vem, né? Ou seja, eu posso juntar esse alfa-cetoglutarato com NH3 novamente, através da sua atividade, e transformá-la novamente em glutamato. Então, nós temos basicamente aqui um sistema tampão desse composto nitrogenado e que deve estar em perfeito equilíbrio no nosso corpo, evitando aqueles distúrbios de alterações de pH no nosso metabolismo. Então, o rim é o órgão fundamental para isso, como a gente viu no nosso primeiro bloco da disciplina, né? Tanto o rim quanto o pulmão agindo com esses sistemas tampões, no caso aí do rim, sistema bicarbonato, que a gente vai ver como ele funciona daqui a pouquinho quando entrar no ciclo da ureia, tá? Bom, então o que a gente vai ver agora? Agora a gente vai ver como que os aminoácidos, esses que são não essenciais, como que eles são produzidos no nosso corpo. Por quê? Porque os essenciais a gente tem que trazer da alimentação, ou seja, eu preciso ter esses aminoácidos vindos da alimentação. O que é fonte desses aminoácidos? Nós vimos lá que o ovo é a proteína mais completa, ou seja, aquela que traz 100% dos nossos aminoácidos essenciais. E os não essenciais, então, portanto, nós precisamos sintetizar. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse quadrinho, porque esse quadrinho traz para nós alguns aminoácidos que estão presentes em praticamente todos eles. E esse aminoácido é a glutamina. Falei para vocês que ela ia ser bastante importante e que ela está presente aqui, ó, tanto na síntese dos grupos 1, 2, 3 e 4, para que a gente, então, forme esses aminoácidos não essenciais. Então, o glutamato, ele é essencial aí, né? Trabalhando essa palavra essencial de outra forma, mas ele é indispensável nesse sentido, para que a gente forme os outros grupos de aminoácidos, então, não essenciais, tá? Não quer dizer que não essenciais não sejam importantes, claro que são, mas é dito não essencial porque nós precisamos sintetizá-los. E o glutamato, então, ele é fundamental para que essas transformações aconteçam. Então, nós agrupamos aí a síntese desses aminoácidos não essenciais em 5 grupos. Por que são 5 grupos? Porque do grupo 1, a partir do alfa-cetoglutarato, eu vou formar glutamina, prolina, arginina e o próprio glutamato. Do grupo 2, a partir do oxaloacetato, estão reconhecendo o nome? De onde é que vem o oxaloacetato? Ciclo de Krebs, quem acertou, parabéns. O oxaloacetato com o glutamato vai formar o aspartato, que com a glutamina vai formar, por sua vez, a asparagina. O piruvato lá da glicólise, isso, não da glicogenólise, da glicólise, o piruvato junto com o glutamato vai formar a alanina, o terceiro grupo. E o quarto grupo, a partir do 3-fosfoglicerato, com o glutamato, nós vamos ter a formação de serina, que pode se conjugar com uma metionina, formando cistina, ou pode se conjugar aí com um outro elemento carbonado, que nós já vamos ver daqui a pouco quem é, formando a glicina. E assim eu vou completando aqui com a transformação da fenilalanina, dando origem à tirosina, né? Então, nós temos aí esses 5 grupos e é o que a gente vai ver agora, rapidinho, como é que esses 5 grupos se formam, então. Como é que eu tenho a origem dos outros aminoácidos, que faz parte também desse bloco de aula aí do metabolismo dos aminoácidos. Não se assustem, é rapidinho e é bem simplesinho, tá? Então,
Então, vamos começar lá no grupo 1. Primeira transformação, primeira reação, nós já conhecemos ela, né? Daquele bloco do alfa-cetoglutarato, que vai se conjugar, então, com uma amina e através do NADH, com a ação da enzima glutamato desidrogenase, nós vamos formar o glutamato, que é essa molécula essencial aí, não vou dizer essencial, vou dizer importante para a gente dar origem aos próximos aminoácidos. Então, por isso também esta enzima é muito importante, porque a gente precisa de muito glutamato, gente, para formar todos esses outros aminoácidos não essenciais, tá? Então, o primeiro a gente já conhece, a primeira reação, o alfa-cetoglutarato com uma amina na presença de NADH através da ação da enzima glutamato desidrogenase, formando glutamato. A segunda reação é, a partir do glutamato, se conjugar com mais um composto aminado através da enzima glutamina sintase, que vai dar origem, então, à glutamina, né, através da queima de energia aí, do consumo de energia de um ATP. Seguindo na rota do grupamento 1, o nosso glutamato pode dar origem, então, a outros dois compostos, que é a prolina e a arginina. Então, esse glutamato, através da perda de energia aqui de novo, ele se transforma, através da glutamato quinase, em glutamilfosfato, gama-glutamilfosfato. O gama-glutamilfosfato, através da ação da enzima glutamato dehidrogenase, através dessa redução de NADPH, liberando mais um fosfato da sobra dessa energia, vai se transformar em glutamato gama semialdeído, que através de um cofator, que é o P5C, né, essa pirrolina carboxilato, então aqui é uma reação não enzimática, é um cofator que atua diretamente ao glutamato, junto com agora a enzima pirrolina carboxilase, carboxilato redutase, com mais uma redução e liberação do fosfato, vai formar então o aminoácido prolina. Tá? Então, nós formamos a prolina a partir disso. A arginina, gente, nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Por quê? Porque ela usa o ciclo da ureia e vocês, então, vão ver como é que ela surge, eu não vou falar agora. Mas o que a gente já pode deixar guardado no cantinho do caderno aí é que a prolina, junto com a ornitina, vai formar a arginina através da reação do ciclo da ureia, tá? Então, nós precisamos, para formar a arginina, nós precisamos da prolina, que parte também do glutamato. Vamos ao próximo grupo, que parte, então, do oxaloacetato, aquele metabólito do ciclo de Krebs, um deles, né? Que ao se conjugar com o glutamato, através da enzima transaminase, aspartato transaminase, consegue formar, então, o aspartato, liberando um alfa-cetoácido, que é o alfa-cetoglutarato, que se nós voltarmos lá no grupo 1, pode se conjugar novamente com o grupo amino e formar o glutamato novamente, né? Então, percebam que esses grupamentos, na verdade, um recicla na transformação para outros, e assim a gente vai sempre tendo os aminoácidos disponíveis em todas as nossas células para formar as proteínas, porque célula sem formação de proteína não tem um bom fim, né? A segunda forma de reação é pegar esse aspartato que foi formado, conjugar ele com a glutamina, que foi formada lá no grupamento 1, né, no slide anterior, com uma molécula de ATP. Então, através da enzima asparagina sintase, nós temos a formação, então, da asparagina, mais o glutamato e o consumo, então, dessa molécula energética. No grupamento 3, nós já vimos um pouquinho disso quando a gente falou também de gliconeogênese,
né? Que a alanina ela não consegue sair do fígado, então ela precisava ser transformada em piruvato e através da glicólise, geração de glicose para o músculo. Estão lembrados disso? Lá no músculo, a alanina consegue sair e entrar no fígado, mas ela não consegue sair do fígado e por isso ela precisa ser transformada. Pois bem, o aminoácido alanina, então, ele é formado através da conjugação do piruvato com o glutamato, né? Então, essa transformação aqui, né? Essa alanina que está sendo formada, e aqui no músculo também, ela precisa ter a conjugação de piruvato com glutamato através da ação da enzima alanina transaminase, formando então o aminoácido alanina, mais o alfa-cetoglutarato, que pode ser utilizado lá no grupamento 1 também para formar mais glutamato e assim a gente vai sempre reativando este ciclo. Trouxe aqui para vocês esse quadrinho para mostrar como é que é essa dinâmica de proteína no exercício e no treinamento. Então, nós falávamos lá no início da nossa aula que a proteína também pode ser usada como fonte de glicose. Então, quando a gente vê, ó, que nós temos uma taxa de carboidratos baixa, seja já pelo consumo normal da glicose de suas reservas de glicogênio também, né? Já está tudo consumido. Nós temos um aumento dos compostos nitrogenados no suor. Então, a gente pode também medir esses compostos em atletas até que nós tenhamos um limite seguro de produção desse composto nitrogenado para que ele possa ser eliminado. Então, percebam que a gente também elimina o composto ureico, né? Uma forma da gente, não só pelo rim, mas também pelo suor, tá? E isso é muito próprio de cada pessoa. Tem gente que sua muito, tem gente que sua pouco. Quem sua muito, bom, porque está eliminando, né, através do exercício, da atividade física, também esse composto e dá uma aliviada para o rim. Do grupo 4, gente, a formação da serina, glicina e da cisteína. A serina, então, ela é formada a partir, né, do fosfoglicerato, que através da enzima fosfoglicerato desidrogenase. Então, nós temos um processo aqui com a desidrogenação, né, do NAD. Nós transformamos ela em 3-fosfohidroxipiruvato, que através da aminotransferase, olha aí a aminotransferase, nós estamos então contribuindo com este produto 3-fosfohidroxipiruvato com o glutamato, vai formar um alfa-cetoglutarato, mas vai dar origem então a 3-fosfoserina. Percebam que houve aqui uma transferência do grupamento amino do glutamato para a 3-fosfoserina. Então, esse é o primeiro composto aminado que, ao ser fosfatado, né, vai perder ao ser defosfatado, vai perder o fosfato, vai se transformar em serina. Essa serina, então, vai reagir com uma nova serina hidroximetiltransferase, mais uma enzima transferase, que através do folato, né, esse composto que vai agir aí como um catalisador junto da enzima, vai transformar então a serina na glicina. Então temos origem aí da glicina sempre a partir da serina. Então, se eu tiver déficit na enzima que forma a serina, obrigatoriamente eu vou ter diminuição da glicina, porque só existe uma única rota desta produção. E para a formação da cisteína, a cisteína ela é formada então a partir da serina, tá? Mas da onde é que vem então a serina? Ela pode assumir uma rota paralela. No caso aqui, a serina, ela pode ser também proveniente da homocisteína, né? Então, eu falei para vocês no bloco anterior que a serina também diminuiria se a glicina diminuísse, mas não, a serina também pode ter
a sua formação a partir da metionina, né, que é um outro aminoácido, no caso aí, um aminoácido que nós podemos sintetizar. Essa metionina ela pode se conjugar com uma adenina proveniente desse ATP, e aí ela vai formar então a adenosina, adenosilmetionina ou adenosil S-metionina. E esse composto, então, através da metilação, né? Então ele vai trocar, né? Vai metilar esse produto, e esse produto, então, vai depois ser retirada essa adenosina através de uma outra enzima, e esse produto se transforma em homocisteína. A homocisteína, então, pode, através da reação com a serina que foi formada no grupo anterior, agir com o piridoxal, que é um elemento aí de cofator para essas enzimas, transformando então a hemocisteína com a reação da serina em cistationina, que com nova ação do piridoxal vai formar a cisteína e vai formar aí o corpo cetônico, tá? Então, deixa eu corrigir uma coisa que eu acho que eu falei errado. Eu falei que a serina só pode ser proveniente, sim, da glicina, né? E sim, só pode ser proveniente dela. Na verdade, a serina aqui ela vai conjugar com a homocisteína, então ela não vai ser formada a partir da metionina, tá? Corrijam aí que eu falei errado para vocês. Então, a serina, através das transformações da metionina, elas vão metionina vai se formar em homocisteína, que vai conjugar com a serina e que, através do piridoxal, vai formar a cisteína. Uma coisa que é ruim aqui, tem essa transformação de serina para cisteína, é que a cisteína vai formar aí um corpo cetônico, e que vocês sabem que corpos cetônicos pode gerar cetoacidose metabólica, e a gente precisa e tem mecanismos para combater. Do grupo 5, gente, nós temos a tirosina. A tirosina ela é formada a partir da fenilalanina. Vocês já devem ter visto os vários alimentos que trazem, né, a informação de que esses alimentos contêm fenilalanina. E a fenilalanina, ela tem pessoas que têm uma alergia. Na verdade, essa alergia é devido à não metabolização da fenilalanina em tirosina. Ou seja, esta enzima aqui que vocês estão vendo, que está no foco, a fenilalanina hidroxilase, ela é mutada nessas pessoas, tem vários pontos de mutação, vários polimorfismos que levam ao déficit de atividade da enzima, e por conta disso a fenilalanina ela se acumula, e ela acumulada leva à formação do ácido fenilpirúvico, e esse ácido fenilpirúvico ele é altamente tóxico para o organismo. Então, tem que se evitar sempre alimentos que contenham fenilalanina para essas pessoas que têm problema nesta enzima. E claro que o problema nesta enzima também vai levar à falta da produção da tirosina. E o nome da tirosina vocês já devem estar associando à produção aí de um hormônio muito importante, aqueles hormônios da tireoide, que são também derivados dela e que também são bastante importantes para o metabolismo do nosso corpo, né? O T3 e o T4 que partem aí deste aminoácido. Então, pessoal, a falha na síntese desses aminoácidos vai levar a uma série de doenças, tem mais de 100 doenças relacionadas aí ao metabolismo de proteínas, e nós sabemos da importância desses aminoácidos, cada um aí para formar diferentes produtos, como vocês estão vendo aí na tela. Então, a falha deles também vai levar a uma resposta fenotípica bastante importante para o nosso corpo.
Deste metabolismo, então, dos aminoácidos, das proteínas, nós falamos do ciclo da ureia. Por quê? Porque é o ciclo responsável pela conjugação desse composto aminado, seja para a formação de novos aminoácidos, mas o ciclo da ureia diz respeito também à eliminação, né, desse excesso desse composto aminado, que é na forma de ureia, no caso nosso de mamíferos, né? Então, peixes vão formar o amônio e vão ser eliminados diretamente, aves e répteis, né, formam o ácido úrico e nós formamos a tal da ureia. E essa ureia, então, precisa ser eliminada porque ela atrapalha aí no nosso equilíbrio de pH do nosso metabolismo. Então, esta ureia, como a gente viu, através da conjugação com alfa-cetoglutarato, ele pode formar um glutamato. Sim, é uma forma de nós tirarmos essa ureia, esse composto, aminado, que estaria livre no nosso corpo, né? Outra forma seria também conjugar o glutamato com ela e transformar, então, esse composto glutamato com mais um composto nitrogenado na glutamina, como a gente viu ali na síntese de aminoácidos. Então, a glutamina, gente, ela passa a ser, lembra que eu disse lá no primeiro slide nosso, glutamato e glutamina são muito importantes no nosso metabolismo nitrogenado, seja para transformar em novos aminoácidos, seja para evitar que esse produto, né, aminado fique livre e atrapalhe o nosso metabolismo. Então, como é que isso é feito? Como é que esse ciclo da ureia ele é realizado? O ciclo da ureia, então, ele inicia na mitocôndria de todas as células, principalmente no fígado, né, que tem um alto metabolismo desses aminoácidos, mas todas as nossas células iniciam, então, na mitocôndria e depois atua junto no citoplasma destas células, tá? Vocês sabem que a mitocôndria também tem a sua produção de aminoácidos, de proteínas, então nós também temos essa participação mitocondrial, seja para ela produzir suas próprias proteínas ou exportação e a importação também de proteínas para o seu interior. Mas vamos falar agora do ciclo da ureia. Então, o ciclo da ureia é uma coisa linda, também descoberta pelo Krebs. Sabiam? O ciclo da ureia e o ciclo de Krebs, né? O famoso ciclo do ácido cítrico, eles foram descobertos pela mesma pessoa, resquícios ainda do Covid aqui, pela mesma pessoa, né? Então, eles até chamam de bicicleta de Krebs, porque um alimenta o outro. Se vocês baterem o olho aí, no ciclo da ureia, que está aqui representado, ó, vocês vão ver que existem compostos aqui, como, olha lá, o fumarato, que eu falei que eu ia chamar a atenção para vocês, que atua lá no ciclo de Krebs. Então, nós temos aí a participação, né, conjunta desses produtos em que um ciclo alimenta o outro. Mas vamos ver como é que a coisa começa. Vocês estão vendo aqui que tanto a glutamina quanto o glutamato, eles liberam esse composto nitrogenado, essa amônia, dentro dessa mitocôndria. E essa mitocôndria, então, acumula esse NH4, que vai ser conjugado com esse bicarbonato e vai formar o composto chamado carbamoil fosfato através do uso aí de algumas moléculas de ATP. Então, eu vou passar para o próximo slide que traz esse ciclo aqui com maior detalhe. Mas o que é importantão para a gente saber aí? Esse NH4 da mitocôndria, que vai dar origem ao carbamoil fosfato, que vai se transformar em citrulina dentro da mitocôndria. Essa citrulina sai para o citosol e no citosol, então, vai se conjugar com outros elementos, formando arginino succinato, que vai formar a arginina. Estão lembrados que eu falei da arginina? Daquele grupo, do grupo, acho que era o 3, se eu não me engano, né? Então, a arginina é formada aqui no ciclo da ureia, que eu falei para vocês que a gente ia ver.
Então, a arginina, ela é formada a partir da conjugação da citrulina com o aspartato, que gera esse composto intermediário, o arginino succinato, formando a arginina, que ao perder, então, ao se conjugar com outro composto para formar a ornitina, elimina um dos seus compostos nitrogenados, aí na verdade dois, né? Esse NH2 e esse outro NH2, que vai formar a ureia. Ao perder esse elemento, a gente tem a formação da ornitina, que volta para a mitocôndria e se transforma junto com o carbamoil fosfato em citrulina, e o ciclo regenera. Então, nós temos esse slide aqui, melhor traduzido nos slides seguintes, em que nós temos aqui no nosso primeiro bloquinho o grupamento amino, né, conjugado com o gás carbônico dentro da matriz mitocondrial, o gasto de 2 moléculas de ATP, formando como intermediário o carbamato, levando então à formação do carbamoil fosfato proveniente dessa segunda ligação do ATP. O carbamoil fosfato, então, ele tá aqui, ele é conjugado com a ornitina, formando a citrulina através da perda de mais um fosfato inorgânico. Essa citrulina, então, ela é transportada para o citosol, dando continuidade no ciclo, e ela vai se conjugar com ácido aspartico nesta etapa, através também de mais a perda de uma molécula de ATP, formando o arginino succinato. Esse arginino succinato, então, ele é quebrado, ele é essa molécula grandona, ó, fragmentado, produzindo uma das moléculas, então uma delas, esse pedaço daqui, formando o fumarato, e esse fumarato atua lá no ciclo de Krebs. Quebrando, então, essa molécula de arginino succinato, eu tenho a formação do fumarato e da arginina. E essa arginina é a que vai liberar a ureia, e que, por sua vez, vai regenerar a ornitina, que é transportada, então, agora para o interior da matriz mitocondrial, dando continuidade, então, para o ciclo, né? Então, a gente consegue observar com mais detalhe isso. O que é interessantão aí para nós é que o ciclo da ureia, né, vai dar origem ao aminoácido arginina, que o ciclo da ureia vai dar origem ao fumarato, que por sua vez atua no ciclo de Krebs. E aí então o pessoal chama isso daqui de a bicicleta de Krebs. A bicicleta de Krebs, unindo então tanto o ciclo da ureia quanto o ciclo do ácido cítrico, né? Uma coisa linda que a ciência conseguiu nos mostrar e que interage perfeitamente um com o outro. Então, dentro dessa estrutura do ciclo da ureia, também a falha enzimática dessas enzimas que atuam aí formando citrulina, formando o arginino succinato, né? Qualquer um desses pontos aí, a arginase que vai tirar a ureia da arginina, qualquer falha nestas enzimas, então, faz com que o ciclo acumule metabólitos tóxicos, entre esses metabólitos, a ureia que precisa ser eliminada, né? Então, pessoas que têm deficiência, por exemplo, no ciclo da ureia, podem fazer uso de alguns compostos. O mais comum aí é o uso do benzoato, que ele consegue conjugar, então, um desses subprodutos, né? Ele consegue fazer esse benzoato, ele vai se converter a ipurato, junto com a molécula de glicina, e aí, com a glicina sintase, a gente consegue fazer o consumo do NH4. Então, se eu não estou conseguindo eliminar o NH4, eu vou conjugar e dar origem nesse H4
para a formação de outros aminoácidos, né? Então, os produtos finais não são produtos tóxicos para o organismo, né? O fenilacetato, ele também consegue, através de outra transformação, conjugar com a glutamina e formar também um subproduto, né? A fenilacetilglutamina, que também é um composto não tóxico e consegue ser também secretado antes da formação do NH4 livre, tá? Então, o que eu tinha para trazer para vocês hoje é isso. Não é uma aula difícil, mas é uma aula basicamente de transformação. Percebam a importância do glutamato e da glutamina na formação de novos aminoácidos, na captura desses compostos aminados, evitando sobrecarga renal. E acho que era isso de importante. Procurem dar uma pesquisada, né, nas doenças relacionadas ao metabolismo de proteínas, porque são muitas, né? E tem aí a fenilcetonúria como a principal representante, que é também a que apresenta maior proporção na população mundial e que deve ter esse olhar um pouco mais atento aí de vocês, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me mandar um zap, que eu vou tirando as dúvidas por aqui. Sexta que vem a aula tá confirmada, nossa última aula de metabolismo. Espero vocês lá e depois a gente discute de acordo com o que já tiver da programação do Semune, se a gente mantém a prova no dia 24 ou não, tá bom? Boa semana para todos, beijo grande, já tô com saudade aqui.